Olá, eu sou Nilson Antônio Brena. Hoje é o dia 13 de novembro de 2016. Hoje nós vamos fazer aqui uma reflexão sobre o livro de Gênesis do Antigo Testamento, capítulo 3, uma parte aqui do versículo 19, tá certo? Que diz assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Muito bem, vamos fazer uma reflexão sobre este trecho de Gênesis, tá certo? Antes da gente começar, é importante que a gente te diga que tudo que nós vamos dizer aqui é para você refletir para com você mesmo, tá? Muitas vezes nós podemos pensar, o que eu estou ouvindo é para os outros, não é para mim, eu mesmo já sou muito bom, já sou perfeito, não tenho nada mais que me melhorar, eu já sou tudo jóia comigo. Mas se pensarmos assim, não teremos um evoluir espiritual, não teremos um progresso espiritual, seria um sinal de não ter humildade assim pensar, tá certo? Então tudo que eu vou dizer aqui não é de forma alguma para você pensar no outro ou julgar o outro, muito pelo contrário, é para você verificar com você mesmo o que eu vou dizer aqui. Se você verificar que você já está cumprindo tudo o que está dizendo aqui, ou parcialmente, beleza, se estiver já cumprindo tudo, beleza, se estiver parcialmente, nós devemos, nós mesmos, procurar corrigirmos aquilo que ainda nos falta, tá certo? E se por acaso ainda não estivermos cumprindo, então passarmos a cumprir para que possamos ser felizes, para que possamos estar de acordo com a lei de Deus, de acordo com Deus, de acordo com Jesus, tá certo? E uma outra coisa que eu tenho que te dizer também é que se alguma coisa do que eu te disser aqui, do que eu refletir aqui, não estiver de acordo com Jesus, você deve desconsiderar o que eu disser de errado, porque eu, como um ser humano, como um pecador, também estou sujeito a cometer erros, por mais que eu não queira. A gente prepara esta palestra aqui com o melhor carinho possível, com o máximo cuidado. Eu procuro me dirigir como um pai se dirigiria aos filhos, com a melhor intenção, mas mesmo assim, eu como um ser humano, como um pecador, também estou sujeito ao erro. Então você deve sempre fazer uma reflexão sobre tudo que eu disser aqui, qualquer coisa que eu disser aqui. Se alguma coisa estiver em contrário ao que Jesus ensinou, você deve desconsiderar o que eu disser aqui, tá certo? Então, vamos iniciar a nossa reflexão sobre aqui o livro de Gênesis do Antigo Testamento, capítulo 3, uma parte do versículo 19, que diz assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Antes, seria importante a gente dar uma explicadinha do pecado original de Adão e Eva, na verdade, que é isto aqui, esta frase, do suor do teu rosto comerás o teu pão, é de onde vem, de onde é uma consequência do chamado pecado original, tá certo? Eu vou dar aqui uma visão minha aqui sobre este pecado original, que, como eu disse, você deve refletir, né? A minha visão, às vezes, eu considero muitas coisas, já tive muitas, já fiz e continuo fazendo e elaborando novas interpretações sobre o pecado original de Adão e Eva, né? E uma das explicações que eu já consegui refletir a respeito disso seria assim que, antes do fato de Adão e Eva comerem do fruto que não deveriam ter comido, né, que este seria o pecado original, eu cheguei assim a uma conclusão por indução que na verdade teria um pecado antes mesmo desse. Qual seria? O fato de desobedecer a Deus, de não respeitar aquilo que Deus fez, não é verdade? Então, porque se assumiu-se a vontade, a intenção de praticar o ato de comer-se o fruto do que não se deveria comer, houve a intenção de desobedecer a Deus, de não cumprir uma ordem que foi dada, de mexer naquilo que não pertencia, não é verdade?
Então houve uma desobediência a Deus, um pecado anterior, vamos dizer assim, um pouquinho antes do próprio pecado de comer o fruto proibido, na verdade. E por que esta reflexão eu estou fazendo neste sentido? Porque assim, eu vejo que quando Deus, quando o homem, ele perdeu o paraíso, na verdade, e veio esta frase de Deus, né, do suor do teu rosto comerás o teu pão, talvez, veja bem, é uma interpretação minha, tá? Pode ser que Deus tenha percebido que o homem não valorizou o trabalho que Deus mesmo fez, não é verdade? Porque o paraíso foi feito com trabalho, não é verdade? Assim diz a Bíblia, não é verdade? Então, o que acontece? Tudo o que Deus fez, o homem não valorizou. Então, é possível que uma das causas de Deus ter dito isso, do suor do teu rosto comerás o teu pão, seria para que o homem, trabalhando, ele mesmo realizando o trabalho, viesse a compreender que tudo o que é feito tem um trabalho, tem um custo para ser feito, não é verdade? Nada aparece assim como uma mágica, digamos, não é verdade? Então, esta frase, do suor do teu rosto comerás o teu pão, vem, eu vejo assim, uma reflexão minha, tá certo? Que é possível que o homem não compreendeu, não valorizou o trabalho que Deus fez, não valorizou o paraíso que estava à sua mão, não valorizou tudo de bom que tinha, não deu valor ao trabalho que foi feito. Isso demonstrava que o homem não conhecia o valor do trabalho. Eu fiz esta reflexão, sabe? Então, o que acontece? Talvez esta frase, do suor do teu rosto comerás o teu pão, que é o que Deus disse, né, para Adão, na verdade, esta frase vem a dizer que Adão teria que trabalhar, na verdade, do suor do teu rosto, quer dizer, com o teu trabalho comerás o teu pão, o teu alimento, a tua vida aqui na terra dependerá do teu trabalho, tá certo? Uma das causas, talvez, como eu disse, uma reflexão minha, eu posso estar enganado, seria de que não teria havido uma valorização do trabalho que Deus fez, fazendo tudo o que ele fez. Então o homem teria que passar a trabalhar para verificar, para aprender, para compreender que tudo que é feito tem muito valor, tudo que é trabalhado tem muito valor, tudo que existe tem muito valor. Se você está sentado numa cadeira agora, por exemplo, ou num banco, onde você está ouvindo esta minha reflexão com o aparelho, tudo isso, tudo que você tem, a cadeira sua foi feito com trabalho, o aparelho foi feito com trabalho, esse fone que você está ouvindo, ou alto-falante, foi feito com trabalho. Então tudo deu muito trabalho para alguém, tudo que existe foi feito com trabalho. Não tem nada aqui no mundo que nós usemos que foi feito com mágica, tá certo? Tudo teve um custo para ser feito. E você que certamente faz o seu trabalho, você sabe que é trabalhoso fazer qualquer coisa, não é verdade? Uma cadeira que foi feita para você se sentar deu muito trabalho. Se você pegar uma cadeira para fazer, dependendo do ponto de onde você vai começar, já começa com a obtenção de materiais, madeira, o plástico, que seja, tudo isso já dá trabalho para extrair, não é verdade? Depois você tem que formatar isso, você tem que serrar, você tem que dar uma forma para tudo isso, depois você tem que pegar mais materiais da natureza, como metais, para fazer parafusos, se você usar parafusos para que essa cadeira fique fixa, etc. Então tudo dá muito trabalho. Então, vamos supor, não se valorizar o que está feito, né? É um grande erro que o ser humano faz, não ser, vamos dizer, até mesmo agradecidos a Deus por tudo que existe. Olha só, pessoal, nós teríamos que ser agradecidos a Deus por tudo que existe, porque tudo que existe foi feito com trabalho. Tudo que você faz não faz com trabalho, então tudo que existe foi feito com trabalho. Nós temos que ser agradecidos a Deus. Então talvez uma das causas
de ter vindo, talvez, como disse, é uma reflexão minha, posso estar enganado, tá? De ter vindo esta frase, do suor do teu rosto comerás o teu pão, seria de que o homem não tem consciência do valor do trabalho, tá certo? Que é uma coisa que nós temos que tomar consciência para que nós possamos ser felizes e para que possamos progredir, tá certo? Então, pessoal, voltando, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Na verdade, Gênesis 3,19. Então, há uma orientação e até mesmo um dever para o homem de trabalhar, tá certo? O pão que nos vier não nos pode vir de maneira nenhuma de uma forma que não seja através do nosso trabalho. No 8º mandamento, que é de Êxodo 20, 15, né? Há o 8º mandamento que diz, não furtarás, não é verdade? Não furtarás. Então, aqui em Êxodo 20, 15, nós temos um mandamento, né, que nos diz que então que nós o nosso pão deve vir do nosso trabalho. Então, voltando, Gênesis 3,19, do suor do teu rosto comerás o teu pão, quer dizer, do teu trabalho comerás o teu pão. E se nós não procedermos assim, não tenho nenhuma dúvida que sobrevirá o que encontramos Êxodo 20, 5 e 6, aqui um trecho, que diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então aqui nós temos uma punição, digamos assim, um castigo, né, da parte de Deus, caso nós não cumpramos as ordens de Deus, caso nós não cumpramos os mandamentos de Deus, que é nosso Pai, tá certo? Então eu vou repetir, olha, aqui em Êxodo 25, 6, qual seria a penalidade, a consequência para nós, caso nós não cumpramos os mandamentos de Deus. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, vejam só que nós podemos vir a ter problemas na nossa família, tá certo? Como está dizendo aqui em Êxodo 25 e 6, tá certo? Caso nós descumpramos os mandamentos de Deus. Por outro lado, se nós amarmos a Deus e guardarmos e cumprirmos os seus mandamentos, está aqui marcado. Deus diz assim, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, nós não temos outra alternativa a não ser cumprir o que Deus diz. E repetindo aqui em Gênesis 3,19, do suor do teu rosto comerás o teu pão, tá certo? Então, pessoal, vamos fazer agora aqui uma viagenzinha até o Nepal, no ano de 563 a.C., onde temos Siddhartha Gautama, o Buda, né? E o Buda, ele nos ensinou muitas coisas úteis, um caminho para a nossa iluminação, para a nossa ascendência espiritual, tá certo? E uma das coisas que Buda fala é que quem tem um trabalho honesto, quem cuida da sua família, com correção, com honestidade, com caráter, tá certo? Esse já entrou no caminho do progresso espiritual, no caminho da senda perfeita, no caminho para uma elevação espiritual, tá certo? Então, veja que Buda nos propõe as coisas simples, cotidianas, mas que são corretas, para que nós possamos ter uma ascensão espiritual, tá certo? Então, Buda também nos fala do valor do trabalho honesto, tá certo? De uma vida honesta,
junto à nossa família, por exemplo, o marido cuidando da mulher e dos filhos, a mulher também cuidando do seu marido e dos seus filhos, tá certo? Os filhos cumprindo o seu papel dentro da casa. Então veja que Buda, numa época tão distante já, também vem nos confirmar a mesma coisa. Buda não nos propõe um caminho difícil, algo inatingível, alguma coisa que nos fosse perigosa para nós mesmos, alguma coisa que nos fosse, digamos, inatingível. O Buda também vem a falar que o princípio da vida correta, que o princípio de uma vida virtuosa, que o princípio do caráter começa com um trabalho honesto, tá certo? Buda, Siddhartha Gautama, 563 a.C. seria o seu nascimento lá no Nepal, tá certo? Voltando aqui à Bíblia, pessoal, ao Antigo Testamento, tá certo? Ao Velho Testamento, nós vemos aqui no livro de Provérbios 6, versículos 6 a 11, um trecho que eu acho muito legal, muito importante, muito esclarecedor para a nossa vida, tá certo? Para a gente aplicar na nossa própria vida. Eu vou ler para vocês aqui, tá certo? Diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados, assim sobrevirá a tua pobreza como o meliante, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 6, versículos 6 a 11, tá certo? Então, pessoal, aqui na Bíblia é uma parte muito didática, muito legal para a gente aplicar na nossa vida, tá certo? Que nos faz uma comparação com o animalzinho. Todos nós conhecemos que é a formiga, tá certo? Você talvez já tenha, espero que você não tenha tido formiga em casa. A formiga dá um trabalho pra gente. Nossa, eu já tive várias vezes formiga em casa, na cozinha ou no banheiro, e você tampa o buraco que ela tá, ela sai por outro buraco. Você tenta botar alguma coisa que você tem à mão, como detergente, nos caminhos que ela passa, e ela dá a volta por outro lugar, e você não consegue lidar com a formiga. Sabe por quê? Porque ela trabalha sem parar, a formiga. A formiga trabalha sem parar, e ela dá um trabalho pra gente, não é verdade? Eu estou usando aqui uma coisa que acontece muitas vezes nas casas das pessoas, né? E que nos mostra diretamente como a formiga trabalha. Mas se você vê a formiga na natureza, na verdade, ela trabalha também sem parar na natureza. Está sempre cortando as folhinhas das árvores ou pegando as folhas que estão no chão, tá certo? E levando para dentro do formigueiro. Ela trabalha sem parar, a formiga. E o que diz aqui neste trecho da Bíblia? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Quer dizer, sejamos sábios. Olha como que a formiga faz. Olha lá, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador. Quer dizer, a formiga não tem nenhum chefe que fica falando no lombo dela: oh, vai trabalhar, meu. A formiga não tem chefe. Ela não tem nenhum guarda que fica vigiando se ela está trabalhando ou não. A formiga não tem nenhum dominador, ela não é escrava para trabalhar. Ela trabalha porque ela quer, porque ela sabe que precisa, tá certo? Vai lá, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Quer dizer, na época que dá para trabalhar, que está disponível para trabalhar, ela aproveita e trabalha, tá certo? Então, pessoal, a formiga, ela é um exemplo maravilhoso para a gente, da natureza, para a gente ver a importância do nosso trabalho, tá certo? Não esperemos que ninguém nos mande trabalhar, não esperemos nós mesmos que ninguém fique nos vigiando, tá certo? Se você está no seu emprego, pessoal, é muito importante que você preste um bom serviço aí no seu emprego onde você está, tá certo? Se você não prestar um bom serviço, pessoal, o seu empregador vai à falência, você vai à falência, os dois vão, vai todo mundo morar embaixo da ponte, pessoal. Pelo amor de Deus, é muito importante que você, no seu emprego onde você está, você preste um bom serviço, tá certo? Um serviço que dê lucro
para a empresa que você trabalha, para que a sua empresa continue existindo, para que ela possa continuar garantindo o seu emprego, tá certo? É importante também dizer que você também merece um trabalho justo. Se por acaso você trabalha direito, é um trabalhador honesto, esforçado e também não está recebendo um trabalho justo, procure também um empregador que lhe pague adequadamente, tá certo? Também porque esse é o outro lado da moeda. Se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa justa, você segue as leis de Deus, você também é valorizado perante Deus e Deus quer que você seja feliz. Então também você não deve receber de forma injusta o seu salário. Se o seu empregador, por qualquer razão, não está lhe pagando o que poderia estar pagando, não crie nenhum problema, simplesmente procure um melhor emprego para você, alguém que lhe pague melhor, tá certo? Porque assim você estará ajudando também aqueles que têm valor. Mas é muito importante que você, onde você estiver, você seja honesto e trabalhador, tá certo? E preste um bom serviço aonde quer que você esteja trabalhando, tá certo? Eu vou me dirigir agora a você que talvez ainda é uma criança, um adolescente, um jovem, e ainda está iniciando aqui a sua vida. Você vai ter uma profissão futuramente, tá certo? Continuando com a nossa reflexão aqui, é claro, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Aqui de Gênesis 3,19, né? Então, a você que é jovem, que está começando a vida e que vai escolher uma profissão, eu gostaria de te dizer que você procure ver uma profissão que seja honesta, que seja produtiva, que seja sobretudo uma profissão que seja útil para a sociedade. Aqui na nossa cidade, muitas vezes nós temos profissões que até oferecem um ganho fácil, rápido e que nem exigem muito estudo, mas se você for ver, eu não vou citar uma dessas profissões, mas você certamente poderá saber quais são profissões que não trazem, assim, digamos, um serviço verdadeiramente útil para a sociedade. Eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, do que por exemplo, é útil, que realmente todos nós precisamos. Tem muitas coisas que você já sabe que são claramente úteis. Por exemplo, um médico. Quem nunca precisou de um médico, não é verdade? Um médico exige estudo para se formar. Não é fácil ser um médico. Se você tem esta aptidão, teria vontade, por exemplo, de ser médico, e você gostaria de adentrar neste caminho, tenha em mente que não será fácil, você terá que estudar bastante, tá certo? E se você pensa, por exemplo, em ser médico, não abandone no meio do caminho porque é difícil, porque tem que estudar muito. Não, nós temos que fazer mesmo aquilo que não é fácil, mas que é útil, que é necessário. Veja só a frase: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Quer dizer, com o nosso trabalho, estudar é um grande trabalho, estudar é um importantíssimo trabalho para o trabalho que se vai exercer posteriormente ao fim do estudo, né? Muito embora o estudo nunca acaba, inclusive, né? Sempre temos que estar nos atualizando, né? Mas eu gostaria de dizer, por exemplo, você mora numa casa, num apartamento, não sei onde você mora, mas veja só que para que o ser humano possa morar com segurança, com conforto, na verdade, ele precisa de uma edificação sólida, que não caia, que resista às intempéries. Então, por exemplo, precisamos de um engenheiro que tenha estudo. Então, se você é um jovem, uma criança, um adolescente que está iniciando a vida agora e vai escolher uma profissão, nós temos profissões que são indispensáveis à vida, tá certo? E que requerem estudo, trabalho, tá certo? Não serão fáceis, e eu te recomendo que, se você gosta dessas profissões, de ser médico, por exemplo, ou de ser engenheiro, não desista dela no meio do caminho, porque é difícil, porque tem que estudar muito, porque vai dar trabalho, porque vai ter que te custar sacrifício de horas de lazer, às vezes, tá certo? É muito importante que você siga na profissão, apesar das dificuldades que vão surgir no futuro, as dificuldades de mercado de trabalho,
Atualmente, por exemplo, nós também precisamos muito de técnicos de computação, há uma carência enorme no nosso país, é uma profissão do momento para se estudar, não sei como será no futuro, mas agora, sendo que nós estamos aqui em 2016, temos uma carência muito grande de profissionais, por exemplo, na área de computação, não é verdade? Então, são todos estudos pelos quais você pode escolher aí a sua aptidão, tá certo? E persistir nele para que você se forme na faculdade, tá certo? Obtenha o título para que você possa exercer o desempenho profissional da profissão que você escolher. E fica esta recomendação para que você escolha profissões que são úteis à sociedade, que vão lhe custar trabalho e que talvez nem lhe remunerem muito. Infelizmente, por exemplo, os professores, que não são muito valorizados, mas nós precisamos de bons professores, precisamos de excelentes professores aqui no nosso país, onde você estiver ouvindo no mundo, talvez seja a profissão das profissões ser professor, tá certo? Aqui no nosso país ainda não está valorizado, mas eu acho que isso não vai ficar por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde o ser humano vai ter que valorizar e reconhecer o valor do professor, tá certo? Então são profissões que mesmo que não te venham a render retorno monetário em dinheiro, por exemplo, mesmo que não que vão te dar muito trabalho para você se formar em termos de estudo, é muito importante para Deus que você faça uma escolha de uma coisa que seja útil para você mesmo e para o próximo, principalmente para a sociedade em que você seja, em que você vive, para que você possa ser uma pessoa útil à sociedade. Assim como você precisa de trabalhos úteis, também é preciso, outras pessoas também precisam de trabalhos úteis. Então é importante que existam profissionais nas profissões que são mais úteis e, digamos assim, até mesmo indispensáveis para que a sociedade possa existir, tá certo? E você que está estudando, seja uma criança, um jovem, um adolescente ou mesmo um adulto, e que está aí se formando, não é verdade, ao longo da sua vida, é muito importante que você pratique já desde a escola o que está dizendo aqui na Bíblia: do suor do teu rosto comerás o teu pão, em Gênesis 3,19, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Na escola, por exemplo, se alguém cola na hora da prova, ele não está comendo do suor do próprio rosto, ele está, digamos assim, furtando uma resposta que ele não sabe para a prova, e não está se formando de maneira adequada, está construindo, na verdade, uma mentira. Ele não está, ao se formar, não obterá um diploma válido, ainda que ele pegue o diploma na mão. Se você pegar o diploma na mão tendo colado, tá certo? O seu diploma, você não terá formação para exercer a profissão que você existe. Então, para você que é um jovem, que é um estudante, tá certo? Ou mesmo adulto que está aí cursando a sua faculdade já, é muito importante que você faça isso já desde do começo, desde o seu estudo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, ou seja, não colar. Você tem que se esforçar para que você obtenha o conhecimento que será útil para a sua profissão, tá certo? E também para você que é uma criança ainda, que está ouvindo essa palestra, tá certo? Eu gostaria de dar para você aqui uma orientação, um conselho, tá certo? Que seria a necessidade, inclusive, de você, já desde pequeno, já começar a estudar para a profissão que você quer, tá certo? O que acontece? Vamos imaginar, por exemplo, que você pense assim: eu vou ser médico, por exemplo, não é verdade? Se você pensar assim, é muito importante que você, já desde pequeno, vamos supor, é muito difícil dizer, mas pode até ser antes disso, tá? Eu vou dar aqui um exemplo, mas, por exemplo, a partir dos 11 anos, dos 12 anos de idade, seria recomendável que você, com o auxílio do seu professor, ou do seu pai, da sua mãe, ou de alguém que tenha mais conhecimento, se preciso for, muitas vezes do seu professor, já comece a pegar livros que tenham a área que você tem uma ideia de
de exercer no futuro. Imagine, por exemplo, que você, que é uma criança ainda, um jovem, pense assim, eu vou ser médico, né? Por que eu estou falando isso? Porque se você começar a ler, por exemplo, um livro de biologia, de fisiologia humana, de anatomia humana, caso, por exemplo, você queira ser médico, né? Você já vai, ao estar lendo esse livro, em primeiro lugar, verificando se é realmente o que você queria fazer. Muitas vezes é possível que nós tenhamos uma ideia muito bonita, mas quando vai para a prática a gente não é aquilo que a gente realmente gostaria, digamos, né? Veja bem, se você realmente gostar de ser médico, por exemplo, né, essa for apenas uma profissão, pode ser outra, tá? Eu vejo, no meu ponto de vista, seria muito importante que você já desde pequeno comece a ler livros da área, né? Mesmo que você não vai certamente compreender o que você está lendo na totalidade, você vai compreender pouco, né? Você já começar a adentrar ao estudo. Por quê? Porque se por acaso você estiver escolhendo a profissão errada, você vai falar, opa, não é isso que eu quero, vou tentar outra coisa, vou estudar, por exemplo, sei lá, engenharia, vou tentar começar a ler livros relacionados à área de engenharia. Não, eu quero ver computação, não gostei também de engenharia, quero ver computação, não, quero ser advogado, vou estudar direito. Sei lá, tem centenas ou milhares de profissões para que você já comece a estudar desde pequeno. Essa orientação que eu dou para você, inclusive porque se você acertar e começar já desde pequeno, você já lendo os livros, você verificar que é aquilo que você queria, você vai estar se desenvolvendo grandemente nessa área que você exercerá a sua profissão quando você crescer. Imagine, por exemplo, um médico que vai estudar mais profundamente as coisas de medicina apenas quando ele vai para a faculdade. É muito bom, claro, já seria muito bom, mas veja a diferença se você começar já desde pequeno, desde os seus 11, 12 anos, ou até antes, se possível for, não é verdade? Como eu disse, você, ao ler esses livros, talvez você não vai entender muita coisa, não é verdade? Mas você vai começar já a adentrar aos conhecimentos. Muita coisa, pouca coisa, média coisa ou muita coisa, você já conseguirá compreender e começará a haver já um acúmulo de conhecimentos que será útil na sua profissão lá no futuro, tá certo? Sem falar também que no meio do caminho desse caminhar seu aí, de estudo, você também já terá uma facilidade para passar no vestibular, na prova necessária para adentrar a faculdade da profissão que você escolher, tá certo? Então aqui fica a minha orientação para você que é jovem ou mesmo criança, já começar a escolher uma área e começar a estudar. Eu acho que a melhor maneira de você saber se é um curso que você realmente gosta é começar botando a mão na massa, estudando através dos livros, tá certo? Aqueles assuntos para saber se é aquilo que você quer mesmo e sendo, né, prosseguir nele. Veja bem que se é uma coisa que você gosta e está difícil, tá certo? Você não deve abandonar porque está difícil. Apenas se realmente for uma coisa que você para a qual não tem aptidão. Mas se é uma coisa que você gosta, mas está difícil, mas você deve enfrentar as dificuldades e continuar estudando e seguir aí, tá certo? Então fica essa minha orientação aqui para que você já desde pequeno escolha a profissão e comece a estudar sem nenhuma perda de tempo, tá certo? O necessário para a profissão que você vai exercer lá no futuro, tá certo? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3:19. Uma coisa também que eu continuo dizendo para você agora aqui, que já está assim, por exemplo, já fazendo um curso de faculdade, ou mesmo um curso médio, tá certo? Uma facilidade que nós temos aqui nos dias atuais, uma grande facilidade, é os cursos e faculdades à distância, tá certo, pessoal? Eu não sei se você que é jovem talvez já deva estar sabendo, mas se não estiver, fique sabendo agora que nós estamos vivendo uma época aqui da história humana onde nunca foi tão fácil estudar, tá certo, pessoal? Nós temos cursos e faculdades, pessoal, onde você pode fazer através de um computador, tá certo? Isso é uma coisa muito, muito legal, porque imagina você se dirigir até uma faculdade,
perder 1 ou 2 horas ou até mais dentro de uma condução, com muito sofrimento e cansaço, depois voltar para a sua residência, por exemplo, para o seu trabalho, depois de mais 1 ou 2 horas daquele curso, daquela faculdade, tá certo? Então, um curso à distância por computação faz você ganhar em muito tempo, tá certo? Tempo esse que pode ser usado para você estudar mesmo, tá certo? Tá certo? Aprimorar os seus conhecimentos. Então é muito importante que você faça uso dessas modernidades que nós já temos, que são os cursos e faculdades à distância, onde você faz através do seu computador ou do seu tablet, tá certo? São cursos que têm um custo muito pequeno, se comparados com o curso inteiramente presencial, tá certo? São cursos que têm diplomas válidos tanto quanto o curso presencial, tá certo? É claro que é preciso dizer que há faculdades, há cursos que não existe o curso à distância, são cursos inteiramente presenciais. Mas há muitos cursos, muitas profissões, pessoal, de muitas faculdades que você pode fazer à distância, tá certo? Sem perda de tempo, com um custo muito baixo, acessível aí a quase toda a população, tá certo? Então é muito importante que você procure se informar a respeito disso, dos preços, veja se é um preço que está no seu orçamento. Se estiver, inicie esse curso à distância, essa faculdade à distância. É claro, procure faculdades idôneas, que sejam reconhecidas pelo MEC, tá certo? Que tenha um curso reconhecido pelo MEC, que seja idôneo, né? E você poderá estar aí se informando, obtendo a sua profissão, tá certo? De uma maneira que com essa facilidade toda que essa tecnologia atual nos está permitindo, tá certo? Esses cursos muitas vezes exigem às vezes que você vá poucas vezes, em poucas aulas presenciais, ou mesmo em nenhuma, dependendo do curso. Você vai apenas presencialmente, apenas para fazer a prova presencialmente, tá certo? A avaliação, né, que tem que ser feita presencialmente, né? Mas é muito importante que você, que é jovem, que é estudante, ou mesmo que é adulto, aproveite essa facilidade dos cursos à distância, tá certo? Vá buscar se informar, saber os valores, os preços, para que você possa aí fazer uma formação profissional com estudo, tá certo? E uma outra coisa também, pessoal, que eu gostaria de te dizer é que se você é uma pessoa que não tem condições financeiras de fazer, por exemplo, um curso presencial, que é muito caro, não tenha medo, pessoal, se for o caso, de pedir por caridade a bolsa de estudo, pessoal. Se você realmente tem uma intenção sincera, digamos, de ser médico, e você é uma pessoa esforçada e que estuda e que até já acumulou muitos estudos, você é uma pessoa honesta que não vai dar trabalho para a faculdade, né? Você tem o direito, sim, tá? Caso você não tenha condições financeiras, de pleitear por caridade que você possa fazer o curso, tá certo? Numa faculdade, tá certo? Então, peça, como Jesus disse, né? Batei na porta e a porta se abrirá, tá certo? Deus está vendo, Ele conhece o seu coração. Se for honesto, sincero, que você quer fazer o curso e você precisa fazer o curso, eu tenho certeza que Deus não te deixará desamparado, tá certo? Se for o caso esse que se aplique, tá certo? Uma outra coisa que eu também gostaria de te orientar são coisas que fazem parte da atualidade do país, na verdade. Muitas vezes será preciso que você, ao terminar o seu estudo, pessoal, aceite o estágio, viu, pessoal? Muitas vezes a empresa oferece um estágio sem remuneração ou com baixa remuneração, tá certo? E após esse estágio, a empresa poderá te empregar definitivamente naquela empresa, tá certo? Definitivamente, melhor dizendo, né, poderá te aceitar como um empregado daquela empresa, né, para que você realmente fique efetivo, digamos assim, melhor dizendo, né. Por que eu digo isso, pessoal? É preciso que você entenda que as empresas, elas muitas vezes colocam um estágio inicial antes
da admissão do funcionário, porque ela precisa saber se o funcionário é um funcionário honesto, de caráter, dedicado, esforçado, que presta um serviço de valor para aquela empresa. Pois, até como eu já disse anteriormente, nenhuma empresa, pessoal, conseguirá ir para frente se o funcionário não trabalhar direito, não tiver valor, não prestar um serviço que dê lucro à empresa, tá certo? Esta frase aqui de Gênesis, né, 3,19, do suor do teu rosto comerás o teu pão, é uma frase muito importante que nos diz que somente do nosso trabalho virá o nosso sustento, tá certo, pessoal? É preciso que nós abandonemos qualquer ideia de que o empregado, o patrão vai me pagar e ponto, está tudo resolvido. E a pessoa não presta nem trabalho útil nenhum. É um absurdo total pensar-se assim. Se alguém pensa assim, pessoal, seria assim um pensar imaginário, uma coisa ilusória, que faz parte do mundo de ilusão que não existe, tá certo? A empresa que você está só vai poder pagar o seu salário se ela receber fruto do seu trabalho, pessoal. Se o seu trabalho der lucro para a empresa, a sua empresa vai ficar forte e vai poder te pagar o seu salário. Se a sua empresa não der lucro, ela não vai ter de onde te pagar, ela vai à falência, tá certo? Então, veja só a frase, do suor do teu rosto comerás o teu pão, Gênesis 3,19. Então, eu estou dizendo isso por quê, pessoal? Para que você compreenda que muitas vezes você que está se formando na faculdade, o seu primeiro emprego talvez seja através da porta do estágio, tá certo? Então aceite o estágio normalmente é curto, não é longo não. Se o estágio for muito longo, também desconfie, porque pode também ser alguma coisa desonesta, tá certo? Um estágio de 1 mês, 3 meses talvez, não sei se pode ter mais estágio, não sei de acordo com a empresa. Eu acredito que até uns 3 meses já dá para a empresa ver muito bem, né? Se você é um bom funcionário, 6 meses, eu não sei, eu não vou entrar nesse mérito porque não posso dizer aqui um prazo de quanto seria aceitável esse estágio. Mas se a empresa for honesta, pessoal, é possível que ela proponha um estágio para você, tá certo? Então você aceite para que você possa entrar no mercado de trabalho. E uma outra coisa também, pessoal, que é um fato, é a remuneração que pode ser um pouco baixa, especialmente nos primeiros anos de trabalho. Porque você ainda não tem a experiência e não dá para a empresa ainda o lucro que você ainda vai poder dar, tá certo? Veja só que coisa, pessoal. A remuneração, caso ela seja baixa, pode ser porque você ainda não está prestando tudo o que a empresa até sabe que você vai poder oferecer assim que você venha a ter mais experiência, tá certo? Então, essa remuneração baixa também é uma coisa inicial que pode ser necessário que você aceite num primeiro momento, tá certo? Mas também, como eu já disse, né, se você venha a ter um progresso dentro da empresa, é desejável que você vá tendo uma melhor remuneração também, caso o patrão possa pagar, não é verdade? Muitas vezes você está numa empresa maravilhosa, excelente, onde todo mundo é honesto, o patrão é honesto, mas a empresa também não ganha muito, o patrão também não tem como te pagar mais, né? Então, nesse caso, também não seria esperável uma remuneração baixa, tá certo? Uma remuneração alta, né? Tudo é uma questão de verdade, acho que nós temos que viver com verdade sempre, tá certo, pessoal? E uma outra coisa também, pessoal, essa questão da remuneração baixa, eu gostaria aqui também de dar, assim, digamos assim, uma reflexão, vamos fazer uma reflexão, né? Nós, quando nos formamos numa universidade, seja ela particular, ou principalmente se ela for uma universidade pública, tá certo, que veio dos impostos, o dinheiro que possibilitou que nós estudássemos, né? Outras pessoas pagaram impostos para que nós pudéssemos estudar nessa faculdade pública, tá certo? Se for esse o caso, e mesmo na particular também, porque indiretamente é a mesma coisa, tá certo? É muito importante a gente pensar também que a gente preste um serviço também em retorno à sociedade, tá certo? Seria a parte da caridade direta, tá certo? Nós temos, por exemplo, problemas, por exemplo, vamos dizer, nos hospitais brasileiros atualmente, tá certo? Temos uma falta de médicos, né? A remuneração baixa e as péssimas condições de trabalho
infelizmente vem a afastar os profissionais dos hospitais públicos, uma tristeza total. Temos muitas pacientes morrendo, milhares de pessoas morrendo devido à falta de médicos, tá certo? Nos hospitais públicos. Então, eu gostaria de dizer que se você já consegue se manter na sua profissão, seja ela qual for, médico, dentista, engenheiro, não sei, qualquer profissão que seja, tá certo? Eu acho que seria muito importante a gente pensar também no aspecto da caridade, tá certo? Se você já consegue pagar o seu aluguel, sustentar a sua família, eu penso que talvez algumas horas de trabalho voluntário, ou mesmo com uma remuneração muito baixa, podem ser indispensáveis, tá certo, pessoal? Para que o país possa ter progresso, para aliviar a dor das pessoas mais carentes que necessitam, tá certo? Então, fica aqui esta sugestão também para que você, se formando, seja na faculdade particular ou na pública, não se esqueça também de praticar a caridade. Lembre-se que se você conseguiu se formar, foi porque você recebeu também atos bons de pessoas que se dispuseram, os seus professores, muitas vezes que desde lá do primário estão te ensinando coisas com um salário muito baixo também, pessoal. Então tudo vem de muito sofrimento. O nosso retorno é justo e necessário, tá certo? Para com a sociedade. Então também não nos esqueçamos também da caridade e do trabalho voluntário como um retorno justo pelo que nós também já recebemos, tá certo? Para que pudéssemos nos formar, tá certo? E estudar e exercer a nossa profissão, tá certo? E finalizando aqui, pessoal, nossa reflexão de hoje sobre Gênesis 3:19, do suor do teu rosto comerás o teu pão, ou seja, né, o nosso sustento virá do nosso trabalho, do nosso esforço, tá certo? Eu gostaria de deixar uma reflexão que o Santo Francisco de Assis, tá certo? Fez e falou alguma coisa mais ou menos assim sobre o trabalho, pessoal, dizendo alguma coisa mais ou menos assim, que que Deus, quando deu o trabalho para o homem, ele também deu junto despreocupação dos seus problemas, tá certo? Deus deu junto também uma mente livre de pensamentos problemáticos, uma mente que nos faz esquecer dos nossos problemas do dia a dia, das dificuldades, ou dos maus momentos que tenhamos passado, tá certo? Então, Deus, quando deu o trabalho, o Santo Francisco de Assis nos fala isso, tá certo? Uma coisa mais ou menos assim, depois você pode pesquisar para ver direitinho como é que é a frase que ele falou, tá certo? Mais ou menos assim, o Santo Francisco de Assis nos diz que Deus, quando deu o trabalho, Deus deu também despreocupação para o homem, tá certo, pessoal? Deu o esquecimento dos problemas que o homem tem. Quando você está trabalhando, quando você está concentrado naquilo que você está fazendo, tá certo? Você tem, você não consegue lembrar de mais nada do que acontece fora daquele trabalho. Então você tem, a sua mente fica limpa, fica livre, você tem esquecimento dos problemas, você começa até a ter saúde corporal, pessoal, uma consequência do trabalho, porque Deus sabia disso. Com o trabalho a sua mente fica livre, fica limpa, tá certo? Então está aqui mais uma benéfica, super benéfica consequência de nós trabalharmos, tá certo? Então, pessoal, fica aqui o término desta reflexão de hoje sobre Gênesis 3:19 do Antigo Testamento, que diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão, tá certo? Do nosso trabalho virá o nosso alimento, tudo o que necessitamos, tá certo? Então, é muito importante que você reflita aí com a sua família, com os seus filhos, ou se você é um jovem, reflita com os seus pais, tá certo? Com os seus amigos, tá certo? Com os seus irmãos,
É muito importante que você reflita para que tudo vá bem na sua família, para que tudo vá bem no bairro onde você mora, na sua cidade, para que tudo vá bem no país onde você mora, para que o planeta vá bem, tá certo? Cumprindo os mandamentos de Deus, cumprindo as orientações de Jesus, nós teremos sucesso, teremos felicidade, teremos paz, tá certo? Do nosso trabalho, o que você trabalhar, o que você colher, aquilo será santificado para você, tá certo? Será uma coisa que só te trará benefícios. Então, continue pensando e reflita aí, tá certo? Sobre esta frase tão importante de Gênesis, do Antigo Testamento, Gênesis 3,19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, tá certo? Muito obrigado por você ter escutado esta reflexão. Que Deus te abençoe, que Jesus te abençoe. Muito obrigado.